Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estamos estudando a poesia que veio depois do romantismo. Nós já estudamos o parnasianismo e agora nós estamos estudando o simbolismo. Estudamos também os autores simbolistas, né? O Cruz e Souza, e agora, para fechar nosso assunto, o Alfonso de Guimarães. Então, o Alfonso de Guimarães, a professora já comentou que ele foi um dos poetas mais místicos. Sofreu muito a morte da sua amada, né, a Constança, e ele tem uma temática também variada, como por exemplo a fuga da realidade. Ela como lembra o romantismo, gente? A natureza, a religiosidade, o amor espiritualizado, a mulher muitas vezes comparada à Virgem Maria, né, extremamente católico, fez vários poemas belíssimos em homenagem à Virgem Maria, inclusive. Então, quais são os temas básicos do Alfonso de Guimarães? Ele, inclusive, mudou o nome dele, porque, segundo ele, todas as vezes que os sinos de Mariana tocavam, era como se os sinos de Mariana dissessem: pobre Alfonso, pobre Alfonso. Aquela dor, né, pela morte de uma mulher, gente. Não é a mulher morta, como era o romântico, geral. No caso dele, é a amada morta. Então, os temas básicos dele: a morte da noiva, né, que ele fala que até os frutos de gomos vão sentir a falta dela, a sublimação pela perda, inclusive aquele poema Esmalha, que fala da loucura, né, é dele, a paisagem fantasmagórica das ruas de Mariana, Minas Gerais, das cidades mineiras, e a linguagem muito rica, muito musical, né, por vezes muito litúrgica, que ele vai falar muito da catedral, incenso, céu, cânticos, hinos, salmos. Então veja bem, aqui a professora colocou o exemplo do poema dele, A Catedral. Entre brumas, olha só como é a poesia típica simbolista, né? Ao longe surge a aurora, o hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o arrebol. A catedral herbúnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E à medida que o sol, né, vai subindo, gente, ele vai mudando as cores e vai mudando também como eu lírico se sente. Esse poema é belíssimo. E tem um refrão, gente. Repete esse refrão aí para você ver a musicalidade. E o sino canta em lúgubres responsos: pobre Alfonso, pobre Alfonso. Então você vê que nesse momento aqui o sino canta. Agora vai mudando o tom, já vai sofrendo mudanças. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral herbúnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos: pobre Alfonso, pobre Alfonso. Observem que aqui o sino clama. Lembra que primeiro o sino canta, vai mudando, né? Vai aumentando a dor dele. Aqui a professora colocou uma foto de Mariana para você ver, né, o espírito da cidade do interior mineiro, e vai chegar no ponto do poema Catedral que os sinos gemem, que vai ficar toda lilás, né? E pobre Alfonso, pobre Alfonso. E esse também é um poema extremamente conhecido dele. Esse poema aqui a gente percebe o uso das antíteses, a gente percebe, né, a presença do inconsciente e subconsciente, porque ele vai falar justamente da loucura, gente. É a temática da loucura, e juntamente com essa temática da loucura, a sublimação. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Viram aqui a repetição no início dos versos, a anáfora? No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Olha aqui a presença do sonho. Mas é aquele sonho que a gente perdeu o controle. Não é sonhar de olhos abertos como os românticos sonhavam, gente. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par.
Aqui é sublimação, gente. Imediatamente a sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então aqui a gente percebe claramente a presença da sublimação. Então, professor, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte. A nossa matéria da avaliação vai ser o parnasianismo e simbolismo. O que o parnasianismo e simbolismo têm de comum? Tanto o autor simbolista pode usar o soneto, a métrica e a rima, assim como o parnasiano utiliza. Só que para o parnasiano é muito mais importante a métrica, a rima, a preocupação formal. Para o autor simbolista, ele pode usar, mas a preocupação maior dele não é com a estrutura formal. A preocupação maior dele é com o conteúdo. Para o parnasiano, o que é mais importante? É a formalidade. Para o parnasiano, o que é mais importante? As rimas, a métrica, a escolha de um vocabulário raro. Para o simbolista, o que é mais importante? É esse conteúdo, que é esse conteúdo do mistério, que a bandeira parnasiana é a arte pela arte, é fazer arte por causa da própria arte, e a bandeira simbolista é que a poesia deve ter cor, sabor, perfume e musicalidade. Então a gente vai perceber a presença da musicalidade, nós vamos perceber, né, o uso da aliteração, que é a repetição de consoantes, o uso do mistério, da sublimação. Agora o parnasiano, gente, pega um objeto e descreve aquele objeto. Pega um objeto para nos dar uma ideia visual. Então, a poesia simbolista não deve ser entregue pronta para o leitor. Deve ser sugerida. Enquanto a poesia parnasiana, ele vai descrever o objeto. Ele vai descrever uma peça, né? Uma obra de arte, uma peça artística. Ele busca a beleza rara, a beleza exótica, o uso de versos descritivos. Quais são os autores parnasianos mais importantes? São aqueles que formam a tríade parnasiana, que é o Olavo Bilac, Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. E a gente tem o Vicente de Carvalho, que vai falar da beleza marítima, da beleza do fundo do mar. Agora o simbolista. Nós temos o Cruz de Souza, que é o nosso Dante negro, né? E nós temos o Alfonsos de Guimarães. E lembra que o Cruz de Souza vai falar da temática da dor, do sofrimento, altamente pessimista, a mulher amada, né? Nessa questão da presença física da mulher amada, mas ao mesmo tempo da idealização dessa mulher amada. Então, nós temos para nossa avaliação duas escolas literárias, o parnasianismo e o simbolismo. São duas escolas literárias que vieram após o romantismo na poesia. Vai fazer oposição ao romantismo na poesia, né? E o parnasiano é aquela volta ao clássico, né? Entrar para uma oficina e trabalhar o poema até que o poema saia dessa oficina de que maneira, gente? Perfeito, sem nenhum defeito. E a poesia simbolista é aquela poesia da sublimação, é aquela poesia do mistério, é aquela poesia das forças mais íntimas da condição humana. É o azul, né? Por causa do inconsciente e do subconsciente, né? Então, veja bem, é olhar para dentro, é o silêncio, né? É romper com aquela visão realista daquele momento. Cruz de Souza e Alfonsos de Guimarães. Gente, boas provas, tá? Espero que vocês façam uma boa avaliação de literatura, tá bom? Conto com vocês, um grande abraço, um grande beijo.